Olá pessoal, esse é o vídeo da La Clima sobre o mercado de carbono regulado brasileiro. A gente sabe que só de ouvir mercado de carbono, muita gente já sente aquela dor de cabeça, mas calma, o nosso objetivo é justamente descomplicar esse assunto. Neste vídeo, vamos explorar como funciona o tal do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o SBCE, e entender como ele impacta na nossa sociedade. Tudo isso de uma forma acessível e dinâmica. Então vamos lá! E para começar, vamos entender um pouco o que é o SBCE e onde se aplica. Criado pela Lei Federal nº 15.042 de 2024, esse tipo de mercado estabelece limites de emissões de gases de efeito estufa para determinados setores da economia. A ideia é que, ao estabelecer esse teto, o país possa reduzir suas emissões de forma gradual e eficiente. A lei também traz as bases para que as empresas que emitem menos do que é permitido possam comercializar esse excedente, por meio de ativos que representam a emissão, a redução ou a remoção dessas emissões. Além disso, a lei do SBCE também traz diretrizes relacionadas ao mercado voluntário de carbono, mas vamos falar disso só um pouco mais à frente, tá? Agora, vamos entender mais a fundo sobre essa lei, começando com o porquê que ela foi criada. Pois bem, o propósito do SBCE é contribuir para o cumprimento da Política Nacional sobre Mudança do Clima, a PNMC, e dos compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo de Paris, no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a UNFCCC. E sobre os ativos do SBCE que falei para vocês, sendo mais prática, existem dois ativos importantes: o Certificado de Redução ou Remoção Verificada de Emissões, ou CRVE, que representa a redução ou remoção efetiva de 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente, conforme metodologia aprovada e registrada no âmbito do SBCE. Também a Cota Brasileira de Emissões, a CBE, que é um direito oficial permitido pelo governo federal a uma instalação ou fonte regulada para que possa emitir 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente. Esse ativo é regulado e distribuído pelo órgão gestor do SBCE, de forma gratuita ou mediante pagamento. Além disso, há os créditos de carbono que vêm do mercado voluntário de carbono, que são criados a partir de projetos ou programas de retenção, redução ou remoção de gases de efeito estufa, ou GEE, como é conhecido. Estes não são diretamente negociados no âmbito do SBCE. Para que isso aconteça, esses créditos precisam ser reconhecidos como CRVEs, ou seja, quando originados a partir de metodologias credenciadas pelo órgão gestor e inscritos no registro do SBCE. Para que esses ativos CRVE e CBE possam passar a valer, é importante que sigam um processo. Precisam estar no registro central do SBCE para ter validade. A inscrição é feita através de uma plataforma digital gerenciada pelo órgão gestor. Essa plataforma vai permitir o acompanhamento dos CBEs, o acesso às informações aos CRVEs, a integração com outros registros e, claro, garantindo a transparência e controle no cumprimento dos compromissos climáticos. Outra etapa importante também é a responsabilidade do órgão gestor, que vai fazer o credenciamento de metodologias para geração de CRVEs. Essa etapa é importante para garantir a credibilidade dos créditos, a integridade ambiental, o cumprimento de salvaguardas socioambientais e evitar dupla contagem. E você sabia que o SBCE também arrecada dinheiro? Pois bem, essa receita é gerada a partir das cobranças de pagamento dos leilões para aquisição de CBEs, de multas, acordos entre entidades, doações, entre outros. Essa receita é destinada para a operacionalização e a manutenção do SBCE,
no financiamento de investimentos para a descarbonização das atividades, das fontes das instalações reguladas e a compensação pela contribuição dos povos indígenas e dos povos e comunidades tradicionais para a conservação da vegetação nativa e dos serviços ecossistêmicos. E não podemos esquecer que ainda há as negociações dos ativos. A lei dita que os créditos de carbono e outros ativos, como as cotas brasileiras de emissões, os CBEs, funcionam como uma espécie de moeda do clima. Quem emite gases de efeito estufa acima do limite permitido precisa comprar esses ativos para compensar parte do que polui a mais. Mas só uma parte, tá? Porque a ideia é que os esforços sejam para reduzir as emissões, não compensá-las. Já quem reduz suas emissões ou contribui para a captura de carbono, por exemplo, recuperando áreas florestais, pode gerar créditos e vendê-los. Essas negociações podem acontecer tanto entre empresas quanto entre leilões organizados pelo governo, e os ativos podem até circular no mercado financeiro. Um exemplo prático disso, imagine uma indústria que emitiu mais do que o limite autorizado. Ela pode comprar CBEs de outra empresa que emitiu menos do que o permitido ou adquirir os CRVEs de um projeto que capturou carbono na atmosfera, como um reflorestamento. Assim, o mercado cria um incentivo financeiro para quem polui menos e ajuda o país a alcançar suas metas climáticas. E agora que a gente viu um pouco sobre os aspectos gerais envolvidos no SBCE, vamos entender sua representação na sociedade e qual será seu papel na economia. A lei do SBCE estabelece que atividades, fontes e instalações que emitem gases de efeito estufa devem seguir as regras do sistema. Embora a lei não liste exatamente quais são essas atividades, fontes e instalações, porque isso vai ser definido mais à frente em regulamentação própria. A PNMC já nos dá uma ideia dos setores que virão a ser regulados pelo sistema. Eles incluem geração de energia elétrica, transporte público urbano, logística, indústria de transformação de bens de consumo duráveis, indústrias químicas, papel e celulose, mineração, construção civil e serviços de saúde. E vale destacar que a produção primária agropecuária é a única atividade apontada pela lei que já foi excluída do grupo de atividades que poderão ser reguladas e, portanto, não está sujeito a obrigações previstas no SBCE. Mas voltando aos setores que provavelmente terão seus tetos de emissões definidos, a responsabilidade de obedecê-los será dos operadores, que poderão ser pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, donos e responsáveis de uma instalação ou fonte vinculada a uma atividade emissora. No processo de operacionalização da lei, destaco aqui para vocês o Plano Nacional de Alocação, que é um instrumento que organizará a cada período de compromisso, ainda a ser definido, o limite máximo de emissões permitidas, a quantidade de CBEs a ser distribuída entre os operadores, os critérios de distribuição, gratuita ou paga, a proporção do uso permitido de CRVEs na compensação de emissões, os mecanismos para estabilizar os preços dos ativos e os critérios para transações de remoções líquidas, além de outras regras essenciais para a implementação do sistema. Mas eu te pergunto, quais operadores responsáveis por essas fontes que emitem gás de efeito estufa são obrigados a cumprir com as obrigações estabelecidas na lei? Pois bem, isso vai depender de quanto é emitido. Se a fonte emissora liberar acima de 10 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente por ano, os operadores responsáveis deverão submeter, a cada período de compromisso, um plano de monitoramento para aprovação prévia pelo órgão gestor. Esse plano será obrigatório com envio anual de relatórios detalhados sobre as emissões e remoções de gás de efeito estufa. Agora, se as emissões de cada fonte for acima de 25 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente, os operadores responsáveis, além das obrigações de apresentarem um plano de monitoramento das emissões, também deverão comprovar a cada período de compromisso a conciliação das obrigações assumidas, seguindo todas as metodologias. Ou seja,
deverão demonstrar que conseguiram cumprir com os limites de emissão estabelecidos pela lei. Se caso isso não acontecer, haverá punições, como advertência, multa, bloqueio de atividade de fonte ou de instalação, suspensão parcial ou total da atividade e a restrição de direitos. Agora que vocês compreenderam o papel das atividades econômicas e a importância das obrigações, vamos estudar o papel de dois importantes agentes nesse sistema de mercado de carbono, além dos próprios setores industriais que serão regulados pelo mercado. O primeiro é o governo, que terá o papel de regulador e gestor do SBCE, distribuído em 3 órgãos. Primeiro, Comitê Interministerial de Mudanças Climáticas, o CIM, que será a autoridade deliberativa de aprovação e estabelecimento de regras, planejamentos e grupos técnicos. O segundo é o órgão gestor, ainda não definido, mas que vai ser a instância executora. Vai regular o mercado, definir questões operacionais e será responsável também por analisar e registrar as metodologias que serão aceitas. E o terceiro é o Comitê Técnico Consultivo Permanente, o CTCP, que será composto por representantes dos entes federativos, da sociedade civil e da academia, e responsável por apontar recomendações ao SBCE. Além disso, também vai ter uma Câmara de Assuntos Regulatórios, que vai ser uma instância de apoio técnico para trabalhar entre esses 3 órgãos na coordenação e orientação à elaboração de normas técnicas e regulatórias, que garantem o funcionamento adequado do sistema. Já um segundo agente de grande importância no SBCE é nada mais, nada menos que a própria sociedade. Em especial, os povos indígenas, comunidades tradicionais e povos vindo de assentamento de reforma agrária, onde normalmente existem áreas de floresta. A lei reconhece que esses grupos têm o direito de participar da geração e comercialização de créditos de carbono e CRVEs, sempre que os projetos forem realizados em seus territórios tradicionais. E esse direito vem com garantias importantes. Nada pode ser feito sem que haja um consentimento livre, prévio e informado, a OIT 169. Ou seja, tudo deve ser explicado de forma clara antes de qualquer decisão e com a participação dessas comunidades. Esse processo deve ser custeado por quem propõe o projeto, nunca pelas comunidades, e deve contar com o acompanhamento da FUNAI e do Ministério Público Federal. Além disso, os ganhos financeiros precisam ser repartidos de forma justa, com regras que garantam a participação na gestão dos recursos e depósitos em contas específicas. A lei assegura que em projetos de remoção de gases de efeito estufa, essas comunidades recebam pelo menos 50% dos créditos gerados. E no caso de RED+, que gerem créditos, essa participação deve ser no mínimo 70%. Tudo isso é parte de um compromisso maior: proteger a cultura, os modos de vida, o território e o bem-estar dessas populações, garantindo inclusive indenizações se houver algum dano coletivo, material ou imaterial. É importante lembrar que os créditos de carbono gerados em terras indígenas podem ser comercializados tanto no mercado voluntário quanto no mercado regulado. E dentro do mercado voluntário, o SBCE reconhece e organiza aspectos dessa abordagem, deixando claro quem tem um direito sobre os créditos gerados. Qualquer pessoa ou entidade que desenvolva um projeto de redução ou remoção de emissões pode ofertar esses créditos, desde que seja a titular legítima deles. Os entes públicos também podem atuar nesse mercado, desde que estejam à frente de programas jurisdicionais ou projetos públicos. E a lei prevê ainda que, quando houver parceria entre quem gera o projeto e quem desenvolve, é possível, por contrato, compartilhar ou transferir a titularidade dos créditos, garantindo segurança jurídica para ambas as partes. Dessa forma, o SBCE traz regras claras para dar mais confiança às transações no mercado voluntário, respeitando acordos e fortalecendo a integridade dos projetos. E quando a gente fala de mercado voluntário, sempre tem a questão: mas e o RED+, né?
Então, a lei trata sobre os projetos de rede mais jurisdicional existindo dentro do mercado regulado e também do não mercado. Dentro da lei do SBCE, esses projetos aparecem como ferramentas importantes para reduzir emissões por desmatamento e degradação florestal, RED, em escala estadual ou nacional. A primeira abordagem de mercado trata dos resultados ambientais, como a preservação das florestas, que podem gerar créditos de carbonos que são vendidos, desde que respeitem os critérios como o direito de exclusão de áreas privadas e a proibição de venda antecipada de resultados futuros. Já na abordagem não mercadológica, os resultados geram incentivos financeiros diretos, mas que não podem ser comercializados nem se transformar em créditos de carbono ou CRVEs. Nessa lógica, o governo reconhece os esforços de conservação e remunera os responsáveis, mas sem envolver o mercado de carbono. Em ambos os casos, a lei garante que comunidades locais, como povos indígenas, quilombolas e extrativistas, tenham seus direitos respeitados e participem das decisões, assegurando que a preservação ambiental caminhe junto com a justiça social. E o aspecto jurisdicional? O que quer dizer? Você deve estar se perguntando, né? Bom, isso significa que o programa de emissão de crédito de carbono terá a emissão e transação desses créditos concentrada em entes jurisdicionais, ou seja, governos federais ou estaduais, onde os créditos gerados pelos atores privados participantes serão remetidos para futura comercialização. E quando juntamos tudo isso e aplicamos no mundo do SBCE, a conclusão é de que os créditos de carbono decorrentes de projetos RED+, jurisdicionais, poderão ser usados para fins de compensação de emissões dos agentes a serem regulados pelo sistema, desde que respeitadas as metodologias, os procedimentos para registro no sistema e os limites máximos de emissão. E agora que vocês compreenderam a estrutura e o funcionamento da lei e o sistema que ela regula, finalizamos aqui apresentando as fases de implementação do SBCE, que foi pensada para acontecer aos poucos em etapas bem definidas para dar tempo de adaptação a todos os envolvidos. Primeiro, vem a fase 1, que dura até 12 meses, podendo ser prorrogada por mais 12, dedicada à criação de regras e regulamentação do sistema. Depois, na fase 2, os operadores têm 1 ano para se organizarem e começarem a usar as ferramentas de monitoramento e relato de emissões. Na fase 3, que dura 2 anos, as empresas ainda não precisam compensar suas emissões, mas já devem enviar relatórios e planos de monitoramento ao órgão gestor. A partir da fase 4, o sistema começa a funcionar de fato. Entra em vigor o primeiro Plano Nacional de Alocação, com a distribuição gratuita das primeiras cotas de emissão, CBEs, e o início do mercado de ativos. Por fim, a fase 5, o SBCE entra em operação plena, com todas as regras e obrigações funcionando para valer. E por hoje é isso, pessoal. Esse foi o nosso resumo sobre o mercado regulado de carbono brasileiro. Conte com a gente para mais informações e nos siga nas redes. Até breve!